Olá, graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um encontro, não um encontro marcado, mas um encontro porque escolhemos estar aqui nesse momento para uma conversa. E por coincidência, ou por sinal, ou por escolha, o nosso tema de hoje é escolhas, não é? Por quê? Porque tudo em nossa vida é uma questão de escolhas. Todas as coisas. Deus nos criou, nos fez seres pensantes, inteligentes. Deus nos deu o direito da escolha, o direito de escolher. E somos, sem dúvida alguma, o resultado das nossas escolhas. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, um pouquinho longo, estamos num ano de eleições. E como escolher candidatos, né? Entre tantas propostas? Nós temos que analisar cada candidato segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, diz mesmo assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele deve predominar, porque a vontade dele é certa, é perfeita para todas as coisas. Então, como é que nós vamos escolher, né? Um voto para presidente da República e demais candidatos, né? Senadores, deputados, né? Nós devemos escolher exatamente aqueles que devem trabalhar para assegurar a liberdade religiosa. Nós sabemos de países que vivem conflitos terríveis porque algumas escolhas religiosas são proibidas. Isso é errado. O homem é livre para escolher a quem ele quer cultuar. No livro de Salmos 33, 12, na parte A, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, queridos, nós temos como base a própria palavra de Deus para as nossas escolhas, né? Devemos escolher um líder que se dispõe a servir, que tenha disposição para proteger, que ande pelos caminhos da verdade, que desenvolva a verdade, que seja uma pessoa honesta, que combata a corrupção e não faça parte dela, que alguns combatem com a sua boca, mas estão inseridos dentro da própria corrupção, daquilo que defende, né? Que seja a favor da vida, e muito importante em todas as fases da vida, seja ela a vida ainda no ventre ou fora dele. A favor da vida. Eu quero salientar aqui que um feto, ele não é e nunca foi o prolongamento do corpo da mãe. Algumas pessoas dizem, mas é o meu corpo, eu sou dona do meu corpo. O feto não é prolongamento do corpo da mulher. Ali é uma vida, ali uma vida que tem um corpo seu, que tem um espírito e está em desenvolvimento e se alimenta através da mãe. Então, queridos, um aborto provocado é tão somente um ato onde se tira a vida do outro. Apenas ele está ainda guardadinho dentro da mãe. Precisamos analisar e rever princípios para votar certo. Sabe por quê, meus queridos? Uma escolha errada, ela pode prejudicar não só a nossa vida individualmente falando, como a vida de uma nação inteira. Então, esse é um ano de reflexão. Eu não estou fazendo nenhuma ministração sobre como votar, como especificamente, né? Poderei fazer mais para frente, mas eu quis abrir aqui esse parênteses, porque tudo é uma questão de escolha, porque na nossa vida tudo é uma questão de escolha. Nós podemos decidir
ainda sobre entre a vida e a morte, sobre a bênção e a maldição, somente com o poder da palavra. Ou nós lançamos palavras de bênção, ou nós lançamos palavras de maldição sobre o outro. Em ser santo ou ser pecador, escolher o certo, escolher o errado. Ontem, inclusive, eu ouvi uma ministração maravilhosa, muito boa, de uma ministra excelente, Georgia Rodrigues, esposa do nosso pastor Eliezer Rodrigues, onde ela falava exatamente isso, onde o seu comportamento lhe leva a um resultado bom ou ruim, lhe leva ao caminho certo ou leva a um caminho errado, às vezes é um caminho sem volta, onde nossas atitudes, através daquilo que nós falamos, eu gostei muito quando ela falou isso, você pode enganar muitas pessoas. Você pode enganar até familiares seus, você pode enganar multidões, irmãos, você pode enganar a sua liderança, você pode enganar os seus pastores com sua fala, com falsas verdades, com lágrimas. Você pode enganar qualquer pessoa, mas tem um que nós não podemos enganar, que é o Senhor. Esse conhece o profundo e o escondido. Esse sabe o que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos escolher certo e manifestar as nossas decisões de forma correta, de forma certa. Nós escolher entre o certo e o errado, entre o santo e o pecado. Você prefere o quê? No livro de Deuteronômio 11:26 diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês serão bênçãos se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Obedecer a palavra de Deus é o nosso norte, já está tudo ali, né? Jesus é a palavra, foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós e pagou o preço, né, para que nós fôssemos resgatados diante de Deus. Teve morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós estamos aqui nessa liberdade e sem peso de culpa diante do Senhor. Se recebemos instruções da nossa liderança, por exemplo, para seguir um determinado lado, recebendo uma orientação, para agir de uma determinada forma ou não, nós faremos se nós quisermos. Nós somos livres para isso, para escolher, porque a nossa vida é feita de escolhas, entre certo e errado, entre aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer, mas mesmo assim é feito, né? Quando somos colocados diante dos desafios, nós temos igualmente a opção de aceitar ou não, de enfrentar ou não, de enfrentar de frente ou não, de enfrentar com a verdade ou não, de fantasiar ou não. Nós, na realidade, somos mestres ou vítimas das nossas escolhas. Queridos, a escolha é errada. Por mais que você engane, um dia a conta chega. Só há um caminho de poder, um caminho de verdade para nós seguirmos. Mas muitos escolhem caminhos tortuosos que levam à morte. E dentre tantas coisas que nós podemos escolher, dentre tantas coisas que estão expostas, a principal delas a nós escolhermos é o amor. Sabemos que Deus é a essência absoluta do amor. Sabemos também, queridos, que nós não amamos sozinhos. Nós decidimos amar, mas nós não amamos sozinhos. O amor tem uma contrapartida, o amor tem resposta. Vejam bem, em João 15, 16, 17 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns
aos outros. O amor não é... Ninguém ama sozinho. O amor não existe isoladamente. Quando Deus criou o mundo, a palavra é assim: façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele não estava só. Ali existia a Trindade, para que o amor fosse manifesto como deve ser. Amem-se uns aos outros. Ninguém ama sozinho. Amamos a Deus sobre todas as coisas, mas sabemos que Ele nos amou primeiro. É o amor dele em nós que nos constrange a amar. Um bebezinho, por exemplo, quando ele nasce, logo ele começa a identificar a mãe pelo cheiro, pelo contato. E por isso, querido, e outras coisas, nós dizemos que o amor, ele tem forma. O amor tem forma, o amor tem cheiro, o amor tem cor, o amor ocupa espaço, respeita, considera, o amor se compraz em servir. Eu amo e eu faço para fazer o outro feliz. Em contrapartida, o outro recebe e também se compraz em atitudes para me fazer feliz. É um caminho de mão dupla. Da mesma forma que eu faço pelo outro, ele se compraz com aquilo, ele faz e eu também recebo e eu também me sinto feliz. Essa é a relação do amor. Você acha, por acaso, que o Senhor ele não se alegra quando nós estamos seguindo a sua palavra, quando nós estamos fazendo aquilo que ele quer? O Senhor se alegra sim conosco. Quando alguém recebe Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós costumamos dizer que neste dia está havendo festa no céu. Porque o amor, ele é compartilhado. Aleluia. E dessa forma do amor, é aí que a plantinha cresce. Ela se torna sempre verde, bem verdinha. Ela dá flores, ela dá frutos, a chama permanece acesa. Porque, meus queridos, o amor, ele não se limita às palavras. O amor é atitude. O amor é a manifestação. Que amor tão grande o Senhor teve, Deus teve para conosco, que deu seu próprio Filho para nos resgatar do mundo do erro, do mundo do pecado, né? Ele nos arrancou das trevas para a luz do Filho do seu amor. Que ato de amor tão grande em nosso favor. No livro de João 1, 12 e 13 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não por nascerem por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós somos nascidos de Deus quando nós recebemos e acreditamos e falamos e confessamos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que nós entendemos o sacrifício da cruz, consideramos o sacrifício da cruz. Queridos, Ele nos escolheu, o Senhor nos escolheu, Ele nos oportuniza a verdade, Ele é o nosso próprio caminho. É através das nossas escolhas determinamos o nosso futuro. É importante fazermos o quê? As escolhas certas, atitudes corretas, não é verdade? Para que possamos usufruir de coisas maravilhosas e incríveis que o Senhor tem para cada um de nós. Porque se depender dele, de Deus, o nosso futuro será perfeito, porque tudo já foi feito, Por isso é necessário que nós saibamos selecionar as sementes, semear em boa terra, se deixar ser guiado por Deus. É preciso, né?
Que nós tenhamos um entendimento da palavra e da vontade do Senhor. Em 1 Coríntios 13, que eu adoro todo esse capítulo, mas eu quero ler para vocês, para encerrar aqui, só o verso 11 e 13, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Ame, se aperfeiçoe no caminho do amor, no caminho da verdade. Seja sincero, seja verdadeiro, escolha o bem, não importam as circunstâncias, não importam os contratempos, não importam as ventanias, se mantenha firme daquilo que você é. Escolha a verdade, escolha o bem, escolha o amor. E agora eu deixo para você o meu abraço, que Deus abençoe e um beijo no teu coração.